Os videogames, que antes eram considerados meros passatempos para crianças e adolescentes, já se distanciaram em muito desse estigma e se mostraram não só uma forma de arte moderna, como também uma mídia enorme. Uma mídia de enorme potencial lucrativo. A empresa Rockstar, por exemplo, é detentora de algumas das franquias de jogos que conseguiram ultrapassar a receita de outra mídia muito popular, o cinema, superando muitos de seus blockbusters mais famosos, como é o caso de GTA V e Red Dead Redemption. Falando nisso, é curiosa a relação entre videogames e o cinema, duas das mídias de maior popularidade no ramo do entretenimento, e que guardam muitas semelhanças entre si, algo que tem se intensificado cada vez mais com o avanço da tecnologia e das narrativas em jogo, pegando elementos cinematográficos para criar experiências mais imersivas aos jogadores. Graças a isso, presenciamos cada vez menos os jogos criados com um conceito simples, porém divertido, de títulos de plataforma 2D como Donkey Kong Country ou Super Mario World, e cada vez mais são produzidos games com histórias dramáticas, personagens bem desenvolvidos, trabalhos de dublagem impecáveis e valores de produção que emulam o jeito hollywoodiano de fazer cinema. Foram essas mudanças que propiciaram o surgimento de franquias como God of War, Max Payne, Metal Gear Solid, The Last of Us e Uncharted. Todas elas lotados de elementos vistos principalmente no cinema, como a narrativa cinematográfica, chegando ao ponto de serem definidos como filmes interativos, por assim dizer. No caso de Uncharted, as semelhanças não se resumem apenas à sua estrutura de campanha. Suas óbvias referências remontam à clássica franquia de ação e aventura Indiana Jones, que trazia um arqueólogo enfrentando diversos perigos em busca de artefatos históricos, para impedir que caiam em mãos erradas, ou simplesmente para que sejam melhor preservados em um museu. Desenvolvido pelo estúdio Naughty Dog, o primeiro jogo, Uncharted, nos apresentou personagens carismáticos como o protagonista Nathan Drake, a sua figura paterna Victor Sullivan e seu interesse amoroso, a repórter Helena Fisher, em busca do tesouro de Eldorado. Aqui, retratado como um enorme sarcófago ornamentado com pedras preciosas, que guardam no seu interior uma estranha maldição que destruiu uma civilização inteira. O jogo, além de demonstrar o poder do PlayStation 3, console lançado sob inúmeras polêmicas e decisões questionáveis por parte da Sony, também serviu para preencher a lacuna deixada por outra franquia de sucesso, Tomb Raider, também inspirada em Indiana Jones e que passava por um período de baixa popularidade. Drake's Fortune acabou dando um novo fôlego para a Sony e para os jogos de aventura como um todo, sendo um enorme sucesso de vendas e crítica. Mas o melhor ainda estaria por vir. 3 anos depois, Uncharted 2, Among Thieves, trouxe uma revolução dentro da saga e dos videogames, com cenas de confrontos e tiroteios espetaculares e que não privam o jogador do controle da ação, gráficos belíssimos, cenários diversificados e uma trilha sonora icônica, que resultou em inúmeros prêmios de melhor jogo do ano. Sua sequência, Uncharted 3, Drake's Deception, refinou o que havia sido apresentado no anterior e ainda trouxe mais cenas de ação icônicas, como a perseguição dentro da mansão em chamas e o embate no avião, fechando o ciclo da saga no PS3. Mas, a Naughty Dog estaria preparando o final para o aparente final da jornada de Nathan Drake em seu quarto episódio, Uncharted 4, A Thief's End. Título que trouxe à tona todo o poderio da geração passada de consoles, e ainda nos apresentou mais detalhes sobre o passado de Drake e de seu irmão desaparecido, Sam, além do maior desenvolvimento de personagens e da trama, fechando com chave de ouro uma das melhores franquias recentes dos games. Além dos 4 jogos principais, tivemos o spin-off Uncharted Golden Abyss para o PS Vita e a expansão do quarto jogo com Uncharted The Lost Legacy, estrelado pela ladra Chloe Fraser e a mercenária Nadine Ross. Além de livros e histórias em quadrinhos para explorar mais aventuras vividas por Nathan Drake. E assim como acontece em toda franquia de games de sucesso, Uncharted também seria levado às salas de cinema por sua própria detentora, a gigante Sony. O projeto havia sido concebido pouco tempo após o lançamento do primeiro jogo, em 2008, com o ator Mark Wahlberg sendo cotado para viver Nathan. Porém, o filme passou por um dos piores infernos de desenvolvimento da história recente, com inúmeras mudanças de diretor, elenco e roteiro, com muitos acreditando que a sua versão para os cinemas havia sido cancelada de vez.
No entanto, não só o projeto continuou vivo, como a Sony fez uma escolha inusitada para o papel principal, o ator Tom Holland, mundialmente famoso por viver o Homem-Aranha na atual trilogia do cinema, que viveria uma versão mais jovem e inexperiente de Nathan Drake, enquanto Mark Wahlberg interpreta Victor Sullivan, seu mentor. E com a direção de Ruben Fleischer e roteiro de Leslie Jenkins, Art Malcolm e Matt Holliday, Uncharted Fora do Mapa chegou aos cinemas neste ano de 2022. Diferente do esperado, o filme não é uma adaptação direta dos jogos, e sim uma produção original, que pega elementos da saga e personagens adorados para incorporar uma história inédita. Na trama, os irmãos Sam e Nathan são separados no orfanato após uma tentativa mal sucedida de roubar o mapa da expedição do explorador português Ferdinand Magellan. Anos depois, Nathan, agora um bartender que rouba carteiras e figurões, é convocado por Victor Sullivan, um caçador de fortunas que havia trabalhado com Sam em busca do tesouro da mesma expedição de Magellan, mas Sam acabou desaparecendo. Sullivan então pede a ajuda de Nathan para encontrar Sam e o tesouro, contando com a ajuda da jovem ladra, Chloe Fraser. Além disso, o trio terá que lidar com o grupo de Santiago Moncada, outro caçador, que contratou mercenários para encontrar o tesouro antes deles. Após 14 anos em que inúmeros diretores entraram e saíram do projeto, como David O. Russell, Joey Cunningham, Sean Levy e Travis Knight, a adaptação de Uncharted chegou com diversos receios em relação à escolha do elenco, que não lembrava nem o visual e comportamento dos personagens clássicos da franquia, e como era de se esperar, esse foi o principal alvo da crítica especializada e dos fãs. Não conseguiram enxergar Nathan e Sully em seus intérpretes. Além disso, o vilão, interpretado por Antônio Bandeiras, é um dos mais insossos e pouco inspirados já mostrados na saga, não representando o mesmo senso de ameaça de um Lazarevich ou o desenvolvimento de um Wraith. Quanto às cenas de ação, um dos pontos mais fortes dos jogos, elas conseguem remeter ao que já foi mostrado na saga, principalmente a sequência no avião, mas também exigem boa vontade e uma alta dose de suspensão de descrença para o público aceitar todo o absurdo, que tem sim seu valor de entretenimento. Com seus defeitos e virtudes, Uncharted Fora do Mapa teve avaliações medianas com a crítica, mas seu resultado nas bilheterias foi satisfatório, arrecadando até o momento pouco mais de 389 milhões de dólares, e já sendo considerado uma nova franquia de sucesso para o acervo da Sony. Dito tudo isso, fica a pergunta: a saga Uncharted realmente precisava de um filme? Diferentes jogos como Pokémon e Sonic, que teriam no cinema a vantagem de tornar seu conteúdo simples e direto e algo mais acessível para novos públicos, os jogos de Uncharted já haviam conseguido encontrar o perfeito equilíbrio entre o mundo dos games e o cinema, com títulos que não privam a experiência do jogador de controlar o personagem, mas que incrementam o fator de roteiro coeso, desenvolvimento de personagens e momentos de tirar o fôlego. O que nos faz voltar ao termo de filmes interativos. Títulos como God of War e The Last of Us oferecem experiências com elementos cinematográficos suficientes para despertar as emoções que um filme é capaz de retratar, havendo pouco ou quase nada a ser explorado em uma versão aos cinemas. No caso de Uncharted, os realizadores optaram por modificar certos elementos do cânone da franquia, como o passado dos irmãos Drake e a interação entre Nathan e Sully, para tentar trazer um ar de novidade, mas sem perder a essência. Porém, o filme acaba sendo uma aventura bastante convencional e que não consegue atingir os mesmos parâmetros de sua inspiração original, no caso, os filmes Indiana Jones, ou mesmo em seus jogos, que contribuíram na enorme popularização dos videogames como forma de entretenimento para todas as idades. Ainda assim, para os públicos menos exigentes ou que não conhecem a saga dos games, Uncharted Fora do Mapa pode ser uma opção divertida, com grandes valores de produção e cenas de ação bem dosadas, mas se você realmente busca por uma experiência icônica, imersiva e empolgante como nenhuma outra, a melhor opção sempre vai ser ligar seu videogame e vivenciar as aventuras de Nathan e companhia. E essas sim, souberam combinar o cinema e os games para criar algo realmente único e especial.